todos, meu nome é Camila, eu sou PEC do projeto da pasta e nosso TPC dessa semana aqui do Núcleo Pedagógico será sobre metodologias ativas. De acordo com o pedido de várias escolas, né? Esse ATPC e o próximo ATPC, nós vamos tratar sobre essas áreas da tecnologia também. Nós vamos falar essa semana das metodologias ativas e da próxima ATPC nós vamos falar do Design Thinking, ok? Então, logo em seguida, estamos disponibilizando para vocês um vídeo da Lilian Bassic e do Leandro Holanda, especialistas em metodologias ativas, tá? É um vídeo muito esclarecedor que vai retratar a respeito das metodologias ativas em geral. E logo abaixo do vídeo terá um link com todos os vídeos desses dois professores, tá? Desses dois especialistas, para vocês poderem aprofundar a respeito das metodologias ativas, certo? Bom estudo a todos e tenham uma ótima semana. Muito bom. Bom, mas vamos lá, vamos começar com o nosso primeiro tema, né? Então, o primeiro tema da noite que a gente escolheu para fazer essa conversa é o planejamento. Na verdade, a gente tentou trazer, né, e é o que a gente vai conversar um pouco com vocês, sobre alguns elementos fundamentais, né? Quando a gente olha o título ali, né, metodologias ativas, como engajar, mais do que dizer vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a gente percebeu que existem alguns pontos que a gente entende que são fundamentais. Se a gente não olhar para esses elementos, a gente não consegue pensar numa experiência de aprendizagem com foco nas metodologias ativas. E a gente quer passar por cada um desses pontos e ouvir de vocês, né? Se faz sentido, se vocês também pensam desse jeito, mas dentro da nossa pesquisa e dentro do que a gente vem realizando, tanto como professor, quanto acompanhando várias escolas, a gente também tem um prazer grande de estar perto aí de várias instituições, principalmente hoje, quando a gente discute não só as metodologias ativas, como o Leandro disse no início, a implementação do novo ensino médio, existem alguns pontos que realmente a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção. Talvez vocês já façam isso, talvez não, mas vão trocando aqui ideias com a gente. Perfeito. Bom, então quando a gente fala sobre metodologias ativas, é inerente entrar na discussão que o planejamento é fundamental para que dê certo, né? Pensar como a gente vai fazer isso, quais os espaços, quais são os recursos, por que a gente vai fazer isso, e acho que o ponto principal, né, e o ponto de partida, o que o aluno vai aprender, porque muitas vezes a gente tem visto essa discussão de metodologias ativas caminhando quase ali para a ideia de uma gincana, de algo que se descola muito do conteúdo, que se descola muito do currículo, e não é bem uma visão que a gente acredita, né, a gente acredita que sim, é importante ter algo que vai ser aprendido naquela aula, mas que também seja um processo profundo, que seja um processo onde há espaço para produção, mas há espaço também para reflexão. Então, essa parte a gente também vai falar um pouco mais adiante. E aí, uma das coisas que a gente tem investigado bastante, a gente também, é engraçado que a gente vai vendo as referências, depois a gente se encontra em algum lugar, e uma das coisas que a gente começou a estudar também ali em um projeto, eu estava em outro, a gente começou a ter contato com essa ideia de planejamento reverso e encantou a gente, e tem tudo a ver com essa lógica de planejamento para metodologias ativas, né? Então, ao invés da gente começar partindo do nosso planejamento da ideia, bom, eu quero aplicar uma rotação por estações, eu quero aplicar uma sala de aula invertida, ou eu quero trabalhar com aprendizagem baseada em projetos, o ponto de partida, segundo esses autores e segundo essa lógica, é a gente pensar quais são os objetivos de aprendizagem dessa aula. Então, o que eu quero que os meus alunos aprendam, como eu vou ensinar isso, o que eu vou ensinar isso, né? Na verdade, ainda não é como, mas o que. Então, fazer a escrita desses objetivos de aprendizagem é algo fundamental. E aí tem toda uma ciência por trás disso, né? Então, não é apenas a gente listar conteúdos, mas é realmente pensar no verbo que dá o processo cognitivo e como é que isso vai se desdobrar depois, para a gente poder pensar no como, pensar qual é o objeto de conhecimento, qual é o contexto onde esse objeto de conhecimento está inserido. Então, o desenho dos objetivos de aprendizagem é um passo inicial para a gente trabalhar com a visão de metodologias ativas. E a partir desses objetivos desenhados, então, é que a gente vai traçar um olhar para as evidências, ou seja, para esse objetivo de aprendizagem que eu escrevi, que eu desenhei, que eu espero para essa aula, qual é a evidência que eu vou coletar?
Então, ter um olhar mais apurado para esse desenho de evidências, porque a partir da evidência é que a gente vai avaliar se esse objetivo foi alcançado ou não, se os estudantes conseguiram chegar nisso ou não. Então, antes de sair resolvendo todas as metodologias e todos os processos, é fazer essa primeira análise, que parece um pouco trabalhosa, mas que quando você opera com isso, você traz essa lógica para o seu planejamento, começa a se tornar uma rotina, né? E a partir da ideia de uma rotina fica uma coisa simples, então não é algo tão avançado, mas no começo é um pouco difícil pensar nessa lógica. A partir dessas evidências, então, traçadas, então eu sei, por exemplo, numa sequência didática eu quero coletar tais evidências, ou numa determinada aula eu vou observar isso, eu vou coletar esse material e vou ter essas evidências fixadas que estão conectadas com os objetivos de aprendizagem. Esse é um ponto importante, não pode ser algo descolado. A partir daí, então, eu vou desenhar a minha experiência de aprendizagem. Então, se a minha evidência, por exemplo, é que os meus alunos elaborem algum protótipo para resolver um problema que tem muito a ver com STEAM, então a minha experiência de aprendizagem é focada para essa elaboração. Eu vou pensar numa experiência de aprendizagem em sala de aula, onde o aluno vai fazer essa produção, e a partir daí eu vou observar e vou coletar essa evidência. Então, a evidência, na verdade, ela é o topo dessa pirâmide. Então, é um resultado de toda essa análise anterior. Muito legal, Lê. Aqui a Elisa comentou sobre a teoria do alinhamento construtivo, né? Porque a proposta do alinhamento construtivo, ele também contempla, né, olhar para essa sequência. É legal, Elisa, trazer isso, é um outro tema que eu também tenho estudado. E eu tenho percebido, né, depois você me fala, Elisa, se você conhece também um pouco aí da ideia do planejamento reverso, do planejamento para compreensão, que nessa visão de planejamento reverso, estão envolvidas algumas outras questões, como as aprendizagens essenciais, né, as big ideas, qual é o nível de compreensão que eu espero desse aluno, que procedimentos, que habilidades, no sentido procedimental mesmo, eu quero desenvolver. Então, toda essa visão, né, dos objetivos de aprendizagem, ela pode ser desmembrada, né, em mais características que vão ampliando ainda mais o foco da minha aula, da minha sequência de aulas, né? Quando a gente começa a falar de objetivos, né, eu e Leandro, a gente ficou muito tempo em sala de aula, e eu lembro ali de eu fazendo meus planejamentos de começo de ano, e procurando lá os objetivos, às vezes no livro didático, às vezes em algum lugar, para copiar e colar, e fazer um proforma lá de entregar os objetivos que a gente ia trabalhar naquele ano, né, ou naquele bimestre. E isso, quando a gente desloca, né, para essa ação de que, ok, a gente sabe que tem vários objetivos que a gente acaba trabalhando, mas trabalhar com o foco no objetivo e na aprendizagem acaba tendo esse novo desenho da gente olhar para as evidências que eu vou coletar, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito interessante, e também recomendo aí a ideia da teoria do alinhamento construtivo, porque também traz, né, essa análise, e pensar nisso me ajuda a nunca dizer, não deu tempo, sabe aquela coisa de você trabalhar a sua aula, né, ou 2 aulas, e falar, ai gente, não deu tempo de eu pedir para o aluno fazer, sei lá, um debate, ou escrever um argumento, ou classificar alguma coisa, porque como sobrou pouco tempo, eu acabei não me dedicando à produção dele, né. E quando a gente fala em metodologia ativa, isso não pode nem passar pela nossa cabeça, né? Porque realmente a gente só vai ajudar esse aluno, né? Como quem foi que falou aqui? A Eliane falou. Eliane, que legal ter você aqui. Só dá para a gente pensar em desenvolver competência e habilidade se a gente realmente olhar para a produção, o que esse aluno fez nessa aula, né? Que evidência eu estou coletando. Fez, mas não necessariamente fez e me entregou algo concreto. Pode ser a minha observação, pode ser a troca com os pares. Então, a forma de coletar é muito variado, né? Então, acho que é bem legal a gente pensar nesses pontos, né? Muito legal, Jaqueline. A Jaqueline, querida, aí, sempre por perto da gente, e olhando, faz a gente repensar o processo avaliativo que ocorre dentro da escola, né? Eu acho que muito, né, Jaque, porque a gente acaba pensando, poxa, será que a prova bimestral está dando conta disso, né? Ou será que avaliar tem que ser algo mais constante, né? Então, acho que é um pouco isso, esse primeiro tema para a gente é fundamental, né? A gente não elimina a necessidade de conhecer experiências de aprendizagem, né? Então,
A gente tem a Dani aqui, que é nossa especialista em storytelling e cria coisas incríveis para pensar como experiência. Temos o Vitor, que também está aqui com a gente, que trabalha com a gamificação, e a gente sabe que a gamificação pode ser uma experiência muito legal também. Mas nenhuma delas vai funcionar bem se a gente não partir dos objetivos e das evidências que a gente quer coletar, né? Então, acho que esse é um ponto muito legal. Bom, então, como a Lilian falou, esse é um elemento para a gente que é muito importante para pensar metodologias ativas. E um segundo elemento que a gente escolheu para trazer para essa discussão foi um olhar para as experiências de aprendizagem. Então, como a gente consegue olhar para experiências de aprendizagem que vão, de fato, desenvolver essa aprendizagem significativa e que vão trazer um caminho diferente do que a gente está habituado quando a gente pensa num processo de uma aula expositiva ou de uma aula dialogada. Lilian, você quer fazer essa abertura? Eu acho que esse ponto é um ponto que acho que quem já me acompanha aí já deve ter me ouvido falar, né? Eu queria, de verdade, ouvir também de vocês, porque eu sei que tem muita gente por aqui que já me ouviu falar desses percursos metodológicos. Eu ainda não escrevi muito profundamente sobre isso, mas acho que eu estou precisando escrever, porque já me perguntaram sobre esse ponto, mas acho que é interessante a gente pensar sobre os diferentes percursos metodológicos que a gente utiliza quando estamos trabalhando uma sequência com esses alunos de uma aula, né? Muito frequentemente, a gente viveu uma experiência do professor vir apresentar o conceito, e a partir do conceito que ele apresentou, ele vê se a gente entendeu, e tirando dúvidas e perguntando, para então colocar a gente em ação, né? Então agora que vocês já entenderam, vamos fazer uma atividade, vamos sentar em grupo, vamos trabalhar. Parece que ouvir o conceito primeiro para depois ser colocado em ação é essencial, né? No sentido de, poxa, se eu não explicar para o meu aluno antes, ele não vai saber o que ele tem que fazer. É muito comum a gente ouvir isso, né? E na verdade, não é que a gente não vai explicar nada para o aluno, né? A gente pode gerar um outro percurso, né? Que é um percurso em que eu provoco o aluno trazendo um propósito, é um percurso em que eu digo para esse aluno, olha, a partir desse problema que a gente tem que resolver, ou a partir dessa questão que é muito importante, o que você pode fazer, né? Então, vamos pesquisar, vamos trocar, vamos entrevistar. Quer dizer, a gente colocar esse aluno em ação antes da gente trazer o conceito, né? Isso muda muitas coisas, né? Para a gente, acho que não sei para vocês, mas eu com muita frequência, às vezes me vejo numa aula, né? Como aqui, por exemplo, que é uma live que não tem muito jeito, né? A gente tem que trazer alguns conceitos, porque vocês estão aí do outro lado assistindo, não dá para falar, gente, vamos lá dar uma pesquisada e voltem daqui a pouco. Mas, às vezes, quando a gente está numa aula, a gente tem que explicar alguma coisa, acho que o Leandro também, né, Lê? Às vezes é dando aquele negócio, meu Deus, como é que eu estou explicando aqui? Eu tinha que fazer esse pessoal ir atrás, discutir, para depois a gente chegar no conceito, né? Não, concordo. Então, Acho que primeiro a gente ter uma experiência de aprendizagem que vai ajudar o aluno a refletir, ou às vezes se conectar, né? Às vezes se conecta de alguma forma que a gente explicando não chega nesse aluno. E a partir daí, então, trazer um debate e aprofundar, né? E realmente construir esse conceito, e não chegar ali e falar, ó, o conceito é esse, e é assim que a gente resolve as coisas, né? Então, para mim, essa é uma questão importante também. E uma não exclui a outra, né, Lê? A gente tem conversado muito isso, né? Por exemplo, às vezes tem alguns conteúdos que você fala, poxa, mas isso aqui era melhor eu explicar, alguns objetos de conhecimento, você fala, isso aqui era melhor eu explicar, não vai ter jeito. Posso pedir para eles pesquisarem? Agora mesmo aqui a Elisa falando, não encontrei nada em português sobre a teoria do alinhamento construtivo, então, de repente, se tivesse numa aula, eu falo, deixa eu explicar, porque se não tem, o que adianta fazer as pessoas irem atrás de algo que não tem referência, né? Agora, quando a gente começa, né, a olhar desse outro jeito, a caminhar desse outro jeito, a gente vai... que legal, Tânia, você por aqui. A gente vai mudando, tendo essa reviravolta mesmo na concepção do papel do aluno como alguém que não está, né, ali parado esperando receber alguma coisa. Então, eu sempre digo que não é que a gente vai eliminar uma coisa pela outra, a gente sempre se preocupa muito, né, Lê, com essas coisas radicais, né, olha, agora nenhum professor mais pode ir na frente do quadro. Não é isso que a gente tem defendido, né, não é isso que a gente acredita. Mas a gente tem que colocar isso numa balança, né? Se começar a pesar muito mais nessa balança,
a nossa explicação, e só de vez em quando dá tempo, a gente faz um percurso metodológico que esse aluno se envolve mais, né? Pode realmente construir um percurso, né? Que seja um sujeito ativo, aí a Karine, com certeza a gente começa a se sentir mais recompensado pela aquela experiência que a gente construiu, né? Em sala de aula, né? Eu vivi isso muito, fiquei bastante tempo em sala de aula. Às vezes eu fazia uma aula que era aquela bagunça, de eu falar, gente, eles estão nas carteiras, empurraram carteira, pegaram um livro, então... Mas só que a hora que você acaba aquela aula, você fala, gente, estava todo mundo envolvido, e não eu aqui na frente dizendo, silêncio, presta atenção, né? Então isso já muda muito, né? Muda a própria concepção mesmo, né? Essa reviravolta que a Tânia colocou. Obrigada, Tânia. Quando e aí a gente os projetos, no... né, Lê? Eu acho que são elementos importantes, mas fala aí. Quando a gente estava no grupo de experimentação, acho que isso era muito frequente, né? Quando a gente estava fazendo eu fui um dos professores que participou do grupo do ensino híbrido. E quando a gente fazia essas experimentações, tinha um ruído nas salas, e a impressão de quem estava de fora era que era uma bagunça muito grande, mas quem entrava e conseguia entender o que estava acontecendo, conseguia acompanhar um pouco, percebia quanto que os alunos estavam engajados nesses processos, né? Principalmente ali nas rotinas de rotação por estações, que eu acho que tem tudo a ver com o ensino médio, que era a minha área de atuação na época. Os alunos estavam super engajados, tentando resolver os problemas, pensando também que eles tinham aquele tempo para poder trocar, e não como uma gincana, porque a gente fazia com calma, tinha tempo de debater depois com eles como fazia, mas era um processo super experimental, e a partir dali a gente tinha um ponto de partida para discutir um conceito. Então, eles vivenciavam, tinha uma experiência que a gente fazia, por exemplo, que os alunos iam começar a tentar montar o que era uma maionese, a gente depois ia para o conceito de colóides. Então, ele trazia toda uma discussão e uma aproximação deles com esse conceito, do que eu chegar e falar, o que são colóides? Ninguém sabe, né? Aí eu falei, opa, mas já entendi um pouco sobre isso aqui, então eu já consigo começar a assentar esses conceitos, que são mais complexos. Bom, quando a gente fala de aprendizagem baseada em projetos, eu acho que é uma dessas estratégias de repensar o percurso, né? E muitas vezes a gente fala de projetos como uma ideia de algo que vai ser solto e que vai ser desenvolvido pelos estudantes, e muitas vezes a gente coloca aquele desafio de fazer um projeto e dá o tempo e eles fazem aquilo fora da sala de aula. Então, isso é um projeto, mas não é um trabalho alinhado à ideia de aprendizagem baseada em projetos. A aprendizagem baseada em projetos é uma linha de trabalho com projetos, que tem uma estrutura que foi desenhada, na verdade, sugerida por meio de pesquisa, então entendendo quais elementos ajudam na estruturação de um projeto, para a gente conseguir criar uma rota para que o aluno se engaje, para que o aluno consiga produzir, né? Então, para que o aluno realmente consiga aprender ao longo daquele projeto, e nós, como professores, também para acompanhar esse processo. Então, é um processo onde, rotineiramente, tem rodadas de brainstorming para que os alunos tragam as opiniões, os desejos, o que eles querem construir sobre um determinado tema. Existe uma pergunta norteadora que vai ajudar a nortear essa investigação, então, é um ponto de partida para começar a investigar sobre um tema que leva para uma pesquisa, é o principal ponto, inclusive, que os autores trazem, onde o conceito entra nesse projeto. Então, quando eu também estou preocupado em fazer esse alinhamento de currículo e projetos, né, ter uma pesquisa bem estruturada, uma pergunta norteadora que gera essa investigação de uma forma bem estruturada, vai te ajudar a conectar os objetivos do seu currículo. Então, o que você espera que o aluno aprenda nesse projeto? Além disso, fala-se muito também de ter um cronograma, de ter um cronograma que é compartilhado com os estudantes, que é co-construído com eles. Então, a cada semana eles sabem quais são os desafios e por que eles estão fazendo aquilo. Ter um trabalho que ele é colaborativo, que os estudantes estão trabalhando juntos e que estão usando instrumentos de autoavaliação, de rubrica e portfólios, para que a gente possa também acompanhar esse trabalho. E também ter um produto final. Mas o produto final não é um protagonista, né? A gente não faz o projeto pensando no produto final, a gente desenha um projeto pensando nessa linha que o estudante vai construir para chegar nesse produto final. E sabendo desse produto final, talvez fique mais fácil em pensar a rota desse projeto, né? Então, se eu tenho uma noção, por exemplo, que os meus alunos vão produzir um documentário, eu consigo pensar em, bom, como é que eu ofereço ao longo dessas etapas subsídio para que eles realmente consigam criar um documentário. Então, e não é simplesmente eu falar assim, olha, vocês vão para casa, vocês vão pensar num documentário, daqui 10 semanas vocês me trazem um documentário pronto para ter uma exposição na escola.
Na verdade, eu criar essas etapas onde eu vou acompanhando, nem que seja uma aula a cada 15 dias, a cada 20 dias, mas que eu acompanhe essa produção para poder entender o que está acontecendo. E aí diminuir também essa sensação que a gente tem, né? Tipo, ó, faz uma maquete, faz um trabalho, constrói alguma coisa e nada volta, né? Ou quando volta, vem aquelas coisas que a gente sabe que os nossos alunos poderiam muito mais. Então, acho que a aprendizagem baseada em projetos, para mim, é uma estrutura que ajuda a trazer esse potencial que o projeto tem para a escola e fazer com que ele de fato aconteça, que exista essa mediação, que exista uma construção do aluno que vai crescendo até chegar nesse produto final. Então, e não termina no produto final, né? A gente até discute muito aqui no livro a importância da comunicação. Então, apesar do produto final estar ali, existe um processo de comunicação, que é onde o aluno vai levar essa discussão para a comunidade, até pensando, por exemplo, no novo ensino médio, ali onde está aquele eixo de intervenção sociocultural que o aluno pode levar essa discussão, pode promover um debate sobre esse tema na comunidade, além de apresentar o que ele fez, o que ele aprendeu, o que ele estudou ao longo desse projeto. E é bem legal, a gente traz, né, a ideia da aprendizagem baseada em projetos no capítulo 3, né, do livro do STEAM, porque a gente tem visto o STEAM como, né, a gente tem vários estudos de como é que o STEAM pode ser utilizado, até a Júlia, que está aqui com a gente, é uma super especialista em STEAM, fico feliz de ter você aqui com a gente, Júlia. E a gente tem visto, né, que muitas vezes o STEAM, quando ele está lá centrado só num desafio, em algo muito pontual, ele não consegue fazer esse desenvolvimento de tantas habilidades, competências e até mesmo a gente pensar nos objetos de conhecimento que são trabalhados quando a gente faz um percurso como esse, né? A gente tem visto como uma possibilidade, né, de realmente uma metodologia ativa. Então, o STEAM, ele realmente, a aprendizagem baseada em projetos também vai se configurar como uma metodologia ativa, porque esse estudante vai ser protagonista, ele vai estar no centro do processo, ele vai desenvolver autonomia, e isso é um elemento importante, né? Saber, né, ter essa compreensão da própria construção desse planejamento de um projeto é diferente do que a gente conhecia, a gente que eu falo, né, porque, do que eu conhecia como projeto lá no século passado, quando era assim, vamos fazer um projeto, a criança vai escolher o que ela quer estudar, e às vezes o professor quer trabalhar insetos e ele fica torcendo para entrar uma borboleta na sala de aula para ele poder começar a trabalhar os insetos. Então, porque alguém vai falar e a gente vai poder trazer aquela temática. Então, na ideia da aprendizagem baseada em projetos, diferente dos projetos, a gente tem uma trilha mais construída, mais planejada, e acho que essa experiência é uma experiência muito legal para a gente se aprofundar, né, estudar e entender, né, o potencial que ela tem mesmo nas metodologias ativas, né? Muito bom. Bom, já falamos de planejamento, já falamos de experiências de aprendizagem, e o terceiro ponto, que para a gente é fundamental a gente analisar, é a avaliação, né? Não dá para a gente fazer um percurso metodológico, né, todo com esse aluno no centro do processo, esse aluno autônomo, protagonista, e no final usar um instrumento de medida diferente, né? Usar uma régua que não cabe para medir esse tipo de coisa, né? Então, a avaliação, ela precisa estar muito conectada, né, com o próprio percurso, ela precisa ser repensada, né? Acho que a gente acabou comentando aqui um pouco antes, né, falando de planejamento reverso, mas a gente quis colocar como um item para a gente refletir, que não dá para a gente pensar em mudar as nossas estratégias, a forma de conduzir as aulas, as experiências e de planejar, se a gente não tiver clareza que a avaliação precisa ser diferente, né? Porque senão ela realmente não faz sentido algum, né? Pode passar, Lê? Tem acho que um próximo slidezinho? Sim. Não, esse aí. E aí, a gente quis trazer também algumas referências, né, alguns textos, tem vários textos, né, que são extremamente significativos. Se a gente for olhar para alguns autores como o Zabala, o Hadi, né, que vão trazer essa ideia de uma avaliação formativa, em que o processo é muito mais importante do que o fim, né? Então, o destino, ele é relevante, a gente acabou de falar em produto final, mas é o processo que faz toda a diferença, né? E esses autores, né, nesse livro Rodadas Pedagógicas, ele é muito legal porque ele traz, alguém escreveu aqui sobre comunidades de aprendizagem, né? Ele traz essa ideia de uma escola que estuda e aprende sobre
a avaliação, né? Que a discussão sobre a aprendizagem dos alunos tenha como base aquilo que a gente coleta desse processo, né? Então, como é que a gente está pensando? Poxa, nossos alunos estão aprendendo bem, ou a gente precisa criar um reforço, a gente tem falado muito nesse período, né, precisamos fazer avaliação diagnóstica, né? Então, a gente ouve demais falar disso, né? Mas o que adianta a gente falar, fizemos avaliação diagnóstica, é isso. Aí a gente faz uma aula igual para todo mundo, e depois, no final, a gente faz outra avaliação final, né? Então, quando a gente fala dessa avaliação contínua aqui que a Thalita trouxe, a gente está falando mesmo de uma avaliação formativa, uma avaliação para a aprendizagem, né? Não uma avaliação da aprendizagem, do passado, né? Mas é uma avaliação que fortalece a aprendizagem. Então, pensar sobre essa avaliação a partir de que elementos que eu estou coletando, onde é que eu vou focar agora, eu quero analisar a experiência dos alunos, uns com os outros para trabalhar em grupo no projeto, eu quero avaliar como é que esses alunos produzem textos a partir de pesquisas e entrevistas, eu quero avaliar a argumentação, o que eu preciso fazer para melhorar o processo? Então, não dá para a gente pensar em implementar uma metodologia ativa se a avaliação não deixar de ser, não for revista como algo que precisa estar no nosso processo, eu diria diariamente, mas talvez algumas pessoas diriam que eu estaria exagerando, né? Mas com uma frequência muito maior, né? Então, a avaliação que tenha continuidade, né? Que aconteça com muita frequência, que seja abrangente, então não é um tipo só de avaliação, né? Uma hora ela é escrita, uma hora ela é um desenho, uma hora ela é um oral, então ela é muito variada, e que ela tenha coerência, né? Porque às vezes a gente encontra algum elemento e fala assim, poxa, isso aqui é super legal, vou usar como avaliação, mas às vezes não é coerente com o processo que você fez, com a própria área de conhecimento que você está trabalhando, né? Então, esses 3 elementos das avaliações, para mim, têm sido muito relevantes a gente pensar, né? Da gente pensar quando a gente pensa em metodologia ativa, né? Então, essa continuidade, essa abrangência e essa coerência. Acho que quando a gente fala hoje de recursos digitais também, tem muita coisa que acaba sendo facilitada, né? Mas que também vira um artifício que leva a gente para um caminho perigoso. Então, tem muito recurso digital que é para você fazer quiz, fazer formulário, e aí a gente acaba usando muito isso nas aulas, em excesso, e deixando de lado alguns recursos que a gente pode olhar para as produções dos alunos, né? Então, tem recursos riquíssimos para você criar murais, né? Tem um que acho que todo mundo já conheceu em algum momento, né? Mesmo a pandemia usa muito, que é o Padlet, que é um lugar super legal, você cria um mural, você entende o que o aluno está fazendo, ele pode mandar uma foto, principalmente nesse momento que a gente não está junto, mas mesmo quando a gente está junto, é um espaço que dá para postar, dá para fazer avaliação em pares, tem muita coisa legal, ou mesmo essas ferramentas de produção, né? O Canva, ou ferramentas onde os alunos podem entrar, compartilhar, criar alguma coisa juntos, o Flipgrid, enfim, tem várias, né? Lá aqui no nosso canal do YouTube, inclusive, tem ali uma playlist de tutoriais, alguns que eu fiz, alguns que o Vitor Belotto fez também, que está aqui, que é nosso formador da Tríade. Então, é muito legal pensar que esses recursos digitais podem potencializar muito essa coleta de evidências. E não é só o quiz, não é só o formulário. O formulário é um dos instrumentos, ele facilita muito a vida, mas não é só isso que tem, né? E principalmente quando a gente fala em questão de cultura digital, é importante que os nossos alunos manipulem esses recursos, conheçam esses recursos para o dia a dia. E quando ele responde um formulário, basicamente o que ele está fazendo ali é respondendo questão que ele poderia fazer no caderno. Então, em termos de cultura digital, também é muito pouco o que eles desenvolvem. Eu acho que aí tem uma questão muito legal para a gente refletir, quais são os melhores recursos para que a gente realmente colete evidências usando o digital. Legal. A Juliane tem uma pergunta até aqui que ela fala o seguinte, ó, existe uma quantidade de recursos ideal para utilizar numa avaliação de aprendizagem? Olha, é difícil, eu acho que não existe, né, uma quantidade, um número ideal, mas eu acho que a Lilian falou é muito importante, é você ter coerência no processo, né, então, entender, por exemplo, se eu trabalhei um projeto, não tem como eu avaliar um projeto com uma prova. Você tem instrumentos muito mais eficientes para fazer isso, né? Um portfólio, uma rubrica, uma autoavaliação. Eu queria até trazer nesse sentido, Lê, por exemplo, a importância da documentação pedagógica, né? A gente tem discutido muito aqui na Tríade, e até a Cíntia está aqui com a gente,
como é que eu consigo, né, pensar num jeito de documentar esse processo, e que esse processo, ao ser documentado, ele vai me mostrando esse percurso, né? Ele não é uma documentação pedagógica que eu faço ao final, né? Olha, agora que vocês pesquisaram bastante, vamos fazer aqui, vamos apresentar tudo que vocês aprenderam, não. Mas que essa documentação, ela aconteça tanto no sentido do estudante e realizando essa documentação, quanto do próprio professor e percebendo esses movimentos de aprendizagem dos estudantes, né? Aqui a gente pode pensar nos alunos menores, né, de repente da educação infantil e dos anos iniciais, que às vezes a documentação pode ser feita pelo professor, ou quando a gente pensa numa estratégia de documentação que a gente mesmo coleta, né, impulsos, naquela coisa da microaprendizagem, né, o que aconteceu, o que era que virou essa chave, né, o que a gente pode perceber que teve de diferença, e olhar para essa ideia da documentação pedagógica que é tão inspirada em Reggio Emilia, mas que a gente também pode trazer não só para a educação infantil, mas para todos os segmentos, é algo que a gente tem visto como um potencial muito interessante, né, da gente realmente conseguir documentar. E ainda olhando aqui na fala do Hernandes, né, eu queria comentar que ele falou que a avaliação que contribui, inclusive, com a personalização, né, e eu queria trazer também uma possibilidade, quando a gente fala dessa avaliação, que eu coleto dados, né, e é isso, né, muito legal, o doutorado dele foi com a temática aí do ensino híbrido, então quando eu coleto dados, né, informações, né, quando eu falo em dados, informações sobre esses alunos, e eu posso, às vezes, desenhar um percurso que faça mais sentido para os alunos, eu desenhar o percurso, ele pode ajudar esses alunos aos poucos, entendendo qual é o melhor percurso que faz sentido para eles, né? E aí também trazendo como exemplo, né, o Vitor trabalha muito com a ideia da gamificação, né? Então, essa gamificação em que o aluno também vai ajudando no desenho desse percurso, né? Então, uma gamificação que não é trazer joguinho, né? Não é os jogos na educação, é mesmo os elementos do jogo fazendo parte das experiências, mas que dá condições de uma personalização, delegando ainda mais para o aluno esse processo, né? Então, eu acho que olhar para alguns elementos, que são elementos que a gente tem se debruçado bastante aqui na Tríade para estudar e com esse pessoal, eu acho que são pontos legais também, né? Para a gente ir expandindo esse olhar da avaliação, que não é só a prova, né? Que outras coisas podem ser utilizadas, né? Você ia comentar alguma coisa, Lê? Tinha uma rubrica aqui que estava na tela, né? Acho que, não, talvez, tinha um comentário do Paulo, ele estava falando sobre rubrica, né? Então, criar uma rubrica de avaliação é um caminho difícil, mas incrível, quando a gente fala de STEAM e de ABP. Então, super concordo com você, Paulo. Eu gosto muito de trabalhar com rubricas, e principalmente quando você consegue co-construir com os estudantes, né? Você consegue debater com eles essa rubrica e eles se sentem cada vez mais participativos desse processo de avaliação. Então, trazer, levantar com eles os critérios é muito rico. Então, esse é um instrumento muito legal e tem tudo a ver com o que a gente falou de aprendizagem baseada em projetos. Bom, vamos conectar para o nosso último tema aí da discussão. A gente queria ficar com vocês aqui até meia-noite, mas a gente sabe que também são todos professores e, como a gente, também precisamos de descanso. Vamos falar um pouco do nosso último tópico, que é a questão do engajamento. Então, acho que muito do que a gente tem discutido é para pensar como é que a gente consegue engajar mais o estudante. A gente sabe que o estudante, quando ele passa ali um certo tempo ouvindo e tendo somente a questão da exposição, ele vai perdendo engajamento. Eu lembro muito da minha época, o quão difícil era eu fazer uma graduação que era integral, e eu tinha muitas aulas, uma seguida da outra, chegava uma hora que eu não estou mais assimilando, aí vinha um laboratório no meio e salvava. Então, essa questão das metodologias ativas tem uma relação muito grande com o engajamento, está no título dessa aula de hoje, e a Lília, inclusive, fez uma publicação recente. Ela vai falar um pouco sobre isso agora. Legal, legal. Então, eu tenho recebido, né, muitos comentários, né, às vezes quando a gente está numa live, a gente ouve alguém falando, mas como é que a gente faz para engajar o aluno, né? Então, a palavra engajamento, e a gente fez essa provocação, né, aqui na chamada dessa live, né, dizendo como é que a gente pode engajar o aluno, e aí eu quis deixar agora, como último item, a gente falar um pouquinho refletir um pouquinho sobre o engajamento, né? Porque a gente tem um pouco a sensação, eu adorei o material de pesquisa, né?
eu estou organizando um próximo livro sobre educação híbrida, e eu estava estudando um pouquinho mais ainda sobre a questão do engajamento. E comecei uma reflexão, né, a partir das leituras que eu fiz, sobre os diferentes tipos de engajamento, né? Porque, às vezes, quando a gente fala em engajamento, a gente coloca tudo no mesmo saco, né? Engajamento, o aluno não engaja, né? Coloca tudo junto, né? E, na verdade, a gente tem alguns tipos de engajamento que vão requerer estratégias diferentes para você conseguir se aproximar e gerar este engajamento, né? Então, um tipo de engajamento é o engajamento acadêmico, né? Acadêmico para as estruturas de funcionamento das aulas, da escola, né? Então, esse aluno, ele faz as atividades, a hora que é solicitado que ele faça, ele sabe como investigar, ele se sente confortável para saber que ele tem que esperar a hora dele falar e que as coisas na escola acontecem desse jeito. A gente percebe muito na educação infantil, né? Quem for professor de educação infantil, quando o aluno entra na escola, a gente tem que engajá-lo academicamente para ele entender como é que a escola funciona, né? Não é que nem na casa dele, que a hora que ele quer falar, ele nem levanta a mão, todo mundo ouve, para de fazer o que está fazendo para ouvir essa criança. E quando ele entra na escola, ele começa a ter um engajamento acadêmico com os processos escolares, né? Então, às vezes, a gente tem alunos que não têm esse engajamento acadêmico, ou tem muita dificuldade em se engajar academicamente. Então, você diz para ele, olha, a gente vai fazer uma avaliação aqui por meio de observação, ou a gente vai fazer por meio de um relato, e ele não se engaja, mas porque ele tem realmente, precisa ser trabalhado em relação ao engajamento dele, às rotinas, aos processos, àquilo que acontece dentro de uma escola. Então, esse é um tipo de engajamento, né? Agora, a gente tem um outro tipo de engajamento que a gente está percebendo, que as metodologias ativas, né, aliás, os outros dois tipos de engajamento, que as metodologias ativas podem nos ajudar muito, que é o engajamento intelectual, cognitivo mesmo, com a aprendizagem. Esse é um ponto que a gente tem que ter muita atenção, porque se o aluno não está engajado cognitivamente, é porque muitas vezes aquilo que está sendo oferecido para ele não está estabelecendo links, né, ou com os conhecimentos anteriores dele, ou com as vontades dele, ou com os interesses, né? E aí a gente pensa, poxa, mas eu tenho que só fazer coisa que interessa os alunos, né? Às vezes no ensino médio eu não consigo, às vezes não é isso, mas de que maneira que a gente consegue gerar esse propósito do aluno realmente se envolver intelectualmente naquele processo, né? Então, esse tipo de engajamento é onde a gente percebe um papel super interessante das metodologias ativas, né? Porque a hora que você vai fazer um projeto, você bota esse aluno para investigar, para entrevistar, para construir alguma coisa, você acaba gerando um engajamento intelectual pelo interesse que ele tem em realizar algo que foge, às vezes, da rotina, ou que tem uma proposta diferenciada para ele acompanhar. Então, olhar para esse engajamento intelectual é importante, e diferenciar se não é um engajamento acadêmico, né, desse aluno realmente não ter se envolvido nos processos que fazem parte, né, da vida acadêmica de um estudante, né. E, por fim, a gente tem o engajamento socioemocional. Então, a gente também tem que olhar para isso, porque às vezes o aluno é excelente academicamente, ele também é muito bom intelectualmente, mas quando você percebe, numa sala de aula, você percebe que ele não se expõe, né? Eu já vi que a Malu Tobaldini está aí, de repente lá na quadra, esse aluno é ótimo na sala de aula, ele é excelente quando ele está academicamente falando, né? Sabe os processos, mas vai lá para a quadra, a Malu é professora de educação física, e ele briga, não consegue entender que num jogo você vai ganhar ou perder. Então, esse aluno, às vezes, tem a dificuldade de um engajamento socioemocional mesmo, né? De lidar com empatia, com a colaboração, né, com esse relacionamento, como você se comunica com o seu interlocutor. E esse é um ponto que eu queria trazer, a gente trouxe aqui por último, porque eu queria levantar um pouco essa reflexão, né? Eu li outro texto recentemente, dizendo que que a nova onda agora da pandemia vai ser a onda desse desafio socioemocional na educação, né? Então, a gente tem visto em muitas instituições o desafio que tem sido lidar com esses alunos
em relação a discussões, a brigas, a não conseguir ter uma comunicação efetiva, e a gente tem percebido que isso está sendo muito constante, não sei como é que está aí nas escolas de vocês. Então, esse engajamento socioemocional, ele vai precisar ser também evidenciado, e para cada uma dessas evidências a gente pensar que estratégia a gente vai criar para resolver cada um desses pontos. E não simplesmente achar que o foco da escola é só engajamento intelectual, né? Só engajamento cognitivo. A gente precisa pensar nesses dois elementos, que é o acadêmico e o socioemocional, para realmente conseguir propiciar esse desenvolvimento integral dos estudantes, que é o que a gente, né, acredita bastante que as metodologias ativas podem fazer. E lá no meu blog, né, acho que o Lê já colocou aí, lá no meu blog tem um texto que eu trouxe aí algumas reflexões de como é que esse processo poderia ser trabalhado pelas escolas, reflexões mesmo, e tá lá, comentem, vejam o que vocês acham depois. Vou adorar ler os comentários de vocês.